Hola, buenas tardes. Boa tarde. Vamos iniciar a mesa 3 com o tema cláusulas TRIPS Plus em propriedade intelectual no âmbito dos tratados de livre comércio. Para isso, vou apresentar os palestrantes da mesa. Em primeiro lugar, à minha direita, está Luiz Villarroel. Ele é advogado e professor de propriedade intelectual da Universidade Maior, membro do Tribunal de Propriedade Intelectual do Chile, membro do IEP, ex-vice-presidente do Comitê Permanente de Direitos de Autor e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, e é ex-assessor da propriedade intelectual do Ministério da Educação do Chile. Realizou consultorias em matéria de propriedade intelectual para a Unesco, OMPI e BID, e o Banco Mundial, entre outras instituições e órgãos internacionais. É cofundador da Corporação Inovarte, entidade chilena sem fins lucrativos dedicada à promoção e acesso ao conhecimento. Também está conosco a Carola Musetti, desde 2001. Até agora, ela trabalha no Ministério da Saúde da Nação Argentina. Entre as suas funções, participou da Comissão de Políticas de Medicamentos do Mercosul e no Grupo de Acesso Universal a Medicamentos da Unasul. Também participa em diferentes negociações em espaços multilaterais, assessora na Comissão de Saúde na Câmara de Deputados da Nação Argentina, é docente da Universidade de Buenos Aires e da Universidade do Litoral, Observatório de Saúde da Universidade de Buenos Aires e também da Universidade de La Plata. Também está conosco o Mariano Genovese. Ele é advogado, tem um mestrado em propriedade intelectual pela Universidade de George Washington. Se desempenhou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, OMP e governo do Peru. Trabalhou em questões de transferência de tecnologia, sobretudo no campo farmacêutico, e a implementação legislativa e regulamentar dos tratados de livre comércio. É o gerente de assuntos jurídicos e da propriedade intelectual da Câmara Industrial de Laboratórios Farmacêuticos da Argentina. Tendo dito isso, vamos começar com as apresentações, que durarão cada uma aproximadamente 20 minutos. Luiz Villarroel, por favor. Bem, boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer os organizadores por esse convite. Consideramos que é fundamental momentos como esse para compartilhar as nossas experiências no âmbito da propriedade intelectual, que, como todos sabemos, é uma área que ainda é muito misteriosa. Muitas vezes sabemos numa nebulosa em que vamos nos adentrando, querendo conquistar novos territórios e procurando espaços para o desenvolvimento. Então, a minha apresentação, que não vai durar mais de 15 minutos, vou fazer uma introdução para o que corresponde às obrigações dos ADPIC e a sua relação com as novas obrigações que foram sendo impostas através dos tratados de livre comércio, que são as que nós chamamos disposições que são anti-plus. E de forma prévia também fazer algumas considerações quanto ao que significou e por que chegamos a ter esse tipo de obrigações que, de uma forma evidente, restringem a liberdade que têm os nossos países para poder estabelecer políticas de propriedade intelectual que estejam acorde às nossas necessidades e realidades.
Está a apresentação? Bueno, entonces el primer elemento. Então, o primeiro elemento pelo qual eu quero iniciar a minha apresentação e retomando um pouco a explicação que nos deram os palestrantes de hoje de manhã, é que a questão da regulamentação internacional da propriedade intelectual, especialmente a partir dos ADSPIC, entramos numa fase multilateral do que eu chamo Big Bang. Com os TRIPS houve uma explosão, como também se adiantou, já provavelmente não finaliza até que haja outro elemento de uma magnitude equivalente que possa contrarrestar essa força. Então, temos os ADPICs, que já foram tratados aqui, representam um compromisso que foi uma promessa semelhante a uma saída de namorados que se conhecem, na qual os dois têm muitas expectativas e desejos, se falam coisas que no final acabam que no outro dia já nem tudo era como se pensava. Os subsídios continuaram e o mais importante, a pressão bilateral continuou. Pensávamos que com a ASPIC era o fim, mas, como já falaram aqui, era o começo do que estávamos enfrentando. Então, por que aconteceu isso? Bom, e por que depois entramos em acordos bilaterais com cláusulas ADPIC Plus? Bom, eu não tive a experiência de negociar diretamente nos ADPICs, já participei em negociações de TLCs, e eu acho que há certas coisas que são comuns. Em primeiro lugar, está a questão de que a questão em si mesma é complexa. Nem todos os países, menos ainda os países da região, que têm menos recursos, entraram nos ADPICs e também entraram as TLCs entendendo muito bem o que significaram estas obrigações. Mesmo quando se começou a negociar as TLCs, também não tiveram a suficiente capacidade ou competência para entender quais eram as flexibilidades que tinham os ADPICs. Então, felizmente já mudou muito a partir dos primeiros anos. A partir dos anos 2000 até agora mudou muito. A proposta na América do Norte era apresentada, era a interpretação irracional do que eram os ADPICs. Haviam diferenças ao que já tínhamos, então provavelmente em algumas etapas foi difícil de mencionar o custo que tinha aceitar essas posições ADPIC+. Então há uma questão de competências em que se avançou muito, mas ainda não podemos negar que existem certas deficiências. Também há outra questão que, lembrando que falava Susan, que fomos melhor no âmbito multilateral do que no bilateral. Nós podemos fazer um gol, mas quando chegamos à realidade não acontece nada. Então, a minha interpretação é que quando a gente negocia em Genebra, os negociadores são os mais competentes do país, as pessoas mais bem informadas, mas quando entramos na negociação bilateral, isso se dilui e a gente não negocia apenas com a contraparte do tratado, mas também tem a ver a negociação interna, onde existe a pressão dos grupos de interesse local que têm interesse no acesso ao mercado. Então, surge uma tensão muito forte
que diz, bom, achamos que vai ter um custo, não temos estudos, mas é lógico que o monopólio vai gerar um custo e, por outro lado, o acesso ao que é o mercado sempre te puxa para baixo, digamos. Então, aí há uma complexidade adicional. Além disso, está a questão da falta de informação para os grupos que podem ter interesse na sociedade civil, não participa ou é muito pouco por participação, porque, logicamente, contar com pessoas preparadas custa dinheiro e nem todo mundo vê que haja um custo que deva ser pago sem chorar. Alguns se preocupam em defender os interesses e outros nem sabem que tem um risco. Há uma série de complicações que se agravam pela natural deficiência ou ainda subdesenvolvimento, as estruturas institucionais para tomada de decisões, seja para negociação como para implementação. E para finalizar e também um pouco justificar que às vezes as nossas equipes não tenham, digamos, o nível de competência esperado. Eu estava lendo a sentença do caso nos Estados Unidos, que deixa sem efeito a patente sobre o gene do câncer de mama. Miriam, o juiz Scalia, que é um juiz da Corte Suprema, ele escreve no seu voto, ele diz, justifico com os relatórios que eu recebi, mas pelo meu próprio conhecimento não poderia dizer isso, nem poderia dizer, baseado exclusivamente no que eu sei, que acredito que é assim, mas então eu me baseio nos relatórios recebidos. Evidentemente, se nos Estados Unidos a Corte, que tem maiores recursos em termos de análise, que escolhe uma sentença entre milhares e não como a nossa Corte Suprema, que revisa milhares de casos, até os casos menores, é compreensível que tenhamos dificuldades para dimensionar efetivamente tudo o que isso implica, essa norma de propriedade intelectual. Então, sabemos, e isso aqui pensando na audiência, não dessa sala, mas os que estão escutando pela internet, lembrar quais são as principais obrigações dos ADPICs nessa matéria. Antes de mais nada, estabelecer a obrigação de dar patentes para processos ou produtos para todos os âmbitos da tecnologia, não discriminar, estabelecer um prazo mínimo de proteção, há limitações, as exceções aos direitos da patente, sujeitos às chamadas regras dos repasses, e essas obrigações não apenas estão referidas ou estas restrições à soberania para a questão do desenho da propriedade intelectual na área de patentes, mas também a respeito de outras disciplinas que muitas vezes são vistas sem dar a significância para a saúde, mas como as normas de direito de autor. Então, o principal efeito de TRIPS, que nos limitou e privou das liberdades que tiveram os países desenvolvidos para gerar indústrias locais baseadas na imitação. E o melhor exemplo disso, de que um nível de propriedade intelectual que seja realista, dadas as condições de um país, permita gerar uma indústria farmacêutica, é o caso da Índia, que
somente começou a dar patentes no ano de 2005 e hoje é um dos principais produtores de fármacos do mundo. Isso demonstra, evidentemente, que não necessariamente um nível de propriedade intelectual alto é necessário para ter sucesso na pesquisa e o desenvolvimento. Então, para poder dimensionar quais são as restrições impostas pelas cláusulas ADPIC Plus, devemos lembrar que a gente não valoriza o que tem até que perde isso, né? Para gerar um equilíbrio dentro do espaço que temos disponíveis. Em primeiro lugar, os ADPIC não definem o objeto da patente, ou seja, o que é um invento, uma invenção. E isso é uma grande flexibilidade que muitas vezes é esquecida na medida em que se defina a invenção de uma forma que seja somente aquilo que implica uma criação humana para transformar ou que permite transformar ou modificar a matéria ou a energia existente na natureza para fornecer uma solução para uma necessidade. É que imediatamente excluímos do objeto das patentes tudo que já existe na natureza. E isso tem grandes implicações pensando nos produtos biológicos, na medida em que nós fazemos uma definição de invenção que está restrita dessa forma, então aí nós evitamos o problema de que alguém vá patentar uma sequência genética, porque assim, depois de um julgamento que podem fazer as partes com muitos recursos, chegamos à decisão de que a sequência genética pode se dar de forma isolada na natureza, não é possível estabelecer uma patente sobre sequência genética, mesmo estando isolada. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos com o caso de Prometheus versus Maio, em que a Corte Suprema, de uma forma muito progressista, estabelece que não é válida uma patente de um método para fazer processos de medição ou kits de medição para aplicação de medicamentos, na medida em que se baseava no início em leis naturais, também não era suscetível de uma patente. Então, na medida em que fazemos uma boa definição de invenção, não estaremos excluindo as situações que não têm um mérito para ser uma invenção. Todos esses requerimentos não estão definidos e, em consequência, um país poderá exigir que as novidades sejam absolutas no nível mundial ou que a altura inventiva exija um efeito surpreendente ou a aplicação industrial esteja associada a atividades fabris e não simplesmente a situações como o que propõem nos Estados Unidos, os TLC de última geração, em que a aplicação industrial passa a ser obrigatoriamente sinônimo de utilidade e, consequentemente, entra pela porta de trás nas patentes sobre métodos e segundos usos. Também há outras possibilidades de outras reconhecidas pelos ADPICs, atendendo à ordem pública, os métodos de diagnóstico, terapêuticos, a possibilidade de excluir as plantas e os animais e todas as possibilidades de exceção que estão sendo colocadas em risco pelos tratados de livre comércio. Vamos avançando rapidamente. Outra limitação que é muito importante e que é às vezes, ou quase sempre, muito pouco utilizada, é a possibilidade de estabelecer exceções aos direitos da patente. Tem uma tendência de focar a exceção Bolar como a exceção TIPS, mas o padrão para estabelecer uma exceção em patentes é quase idêntica ao padrão
Para o direito de autor, o artigo 30 dos ADPIC é quase idêntico ao artigo 13 dos ADPIC. Interpretando esses mesmos espaços, os países estabelecem exceções para bibliotecas, para pessoas com incapacidade, exceções para fins educativos. Então, se é a mesma norma, o mesmo padrão aplicado nas duas matérias, a gente poderia pensar que ainda tem muito espaço para estabelecer mais exceções. Agora, um ponto com o esgotamento de direitos está em que a possibilidade do esgotamento de direitos, ou o que implique o esgotamento de direitos, tem duas interpretações. Uma interpretação é que opera só quando se colocou no mercado pelo titular ou com autorização do titular. Então, nesse caso, esse produto farmacêutico, se esse produto não estava protegido no país de exportação, não aplica o princípio de esgotamento. E isso torna necessário que exista um licenciamento. Mas temos o professor Correia aqui, que tem a interpretação de que é suficiente que esteja colocado de forma legal no terceiro país para operar o esgotamento. Então, aí temos um espaço para maiores desenvolvimentos. Então, eu já tinha adiantado uma das principais formas de expandir a matéria patentável, as cláusulas ADPIC Plus. Estou falando do proposto dos tratados de livre comércio, é a obrigação de patentear uma fórmula cujos métodos, usos de produtos conhecidos, mesmo quando, e aí vai uma norma que mata a norma da Índia 3D, mesmo quando esse novo método não tenha um avanço significativo na eficácia do produto. Essa é uma norma que é a proposta dos Estados Unidos de TPP. Também há normas que já foram aceitas em outros TLC referentes à obrigação de serem equivalentes à aplicação industrial com o princípio de que é suficiente com que seja útil. Também há obrigações que limitam a possibilidade de oposições. Antes do otorgamento da patente, está sendo excluída a possibilidade de que seja solicitado como requerimento da solicitação de patentes entregar informação sobre a melhor forma de implementação da patente. Agora, e aí que vou finalizando, depois teremos tempo para as perguntas. Eu queria contar a experiência do Chile quanto à aplicação desse princípio de aplicação de proteção suplementar. O TLC com os Estados Unidos, Chile assumiu o compromisso de estender os prazos nos casos de demora injustificada. E nós estivemos revisando, antes de vir até aqui, há 139 causas por demoras. E a média que foi concedida é de 1 ano e 7 meses, existindo patentes em que já foi estendido o prazo por 4 anos, 9 meses no caso de patentes vinculadas à saúde e outras patentes até chegou a 6 anos, 18 meses. Então, como conclusão, queremos fundamentar que seja reconhecido que cada uma das disposições que estão nos TLCs significam alguma coisa. Não há acidente, não é um acidente que estejam aí. Não é por acaso. É muito importante que os países que negociam e que implementam isso tenham a capacidade para entender efetivamente a dimensão e quais as possibilidades de reduzir os efeitos negativos que possam ter para o acesso aos medicamentos. Finalizo por aqui. Muito obrigado.